A Polícia Civil de São Paulo deflagrou hoje uma operação pelo Estado para prender agressores de violência doméstica e familiar. As ordens judiciais começaram a ser executadas ainda na noite de segunda-feira. Júlia Firmino, ao vivo conosco, chegando agora no Morning Show para falar exatamente quantos suspeitos foram presos nessa grande operação da Polícia de São Paulo. Júlia, bom dia, bem-vinda, conta pra gente. Oi, Koba, bom dia para você, bom dia para quem está com a gente aí no estúdio do Morning Show e quem está acompanhando a gente aqui no Morning Show da Jovem Pan. É isso, por hora a gente ainda não tem um balanço de quantos presos foram realmente presos nessa operação, mas já sabemos que a polícia cumpre 1.400 mandados expedidos pela Justiça realmente contra agressores de mulheres. Essa ação, que foi batizada então pelos agentes como Novo Ano, Nova Vida, conta com o apoio aí de 1.700 policiais, agentes que estão nas ruas, além de 1.000 viaturas também espalhadas por todo o estado de São Paulo. Como você disse, ainda ontem deram início aí à operação com cumprimento de 225 mandados de prisão em todo o estado de São Paulo. E aí o foco dessa operação é ampliar justamente a segurança das mulheres e interromper os ciclos de violência que nós tanto noticiamos aqui na Jovem Pan, né, de casos frequentes que infelizmente nós precisamos noticiar aqui, e também assegurar o cumprimento rigoroso das decisões judiciais. A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, mas também conta com o apoio da Secretaria de Políticas para a Mulher. A nossa equipe segue acompanhando essa operação aqui da capital paulista, traz mais informações também ao longo aqui da programação da Jovem Pan, com um balanço do que foi aí o resultado dessa operação, resultado de prisões e do cumprimento dos mandados. Koba, volto com você. Muito obrigado, viu? Júlia Firmino trazendo aí informações dessa grande operação da Polícia Civil de São Paulo. Até mais, Júlia. Deixa eu já rodar aqui com os nossos comentaristas esse assunto, porque, Priscila, a gente estava falando, perguntamos ontem, inclusive, para o governador em exercício sobre esse assunto que tem aí crescido nos últimos dias, né? Tem repercutido mais o número altíssimo de feminicídios, de violência contra a mulher, de violência doméstica, e hoje a polícia fazendo essa grande operação, mais de 1.400 mandados de prisão em todo o estado de São Paulo. Exatamente, Koba, isso é uma coisa boa que a polícia tem feito. Ontem o governador em exercício nos disse que eles vão pegar firme, né, ou firmes nessas operações, e hoje mesmo, acho até que ele já sabia, obviamente, que aconteceria essas 1.400 prisões. E é importante dizer que a violência doméstica, com a evolução da internet, da televisão, ela não é que cresceu, não é? Nós tínhamos notificações que não eram colocadas, que não eram apresentadas. Então, hoje a mulher, inclusive, ela toma mais coragem, ela sabe onde procurar. Ontem o Ramute nos disse, né, sobre os mecanismos que as mulheres podem tomar. Eu acho que a informação é muito importante também, porque muitas mulheres, Koba, não sabem onde procurar, às vezes não tem dinheiro. Então, por isso que, até anteriormente, aqui no próprio Morning, eu perguntei ao Nico, que é o secretário hoje de Segurança Pública, quanto às DDMs serem 24 horas. Eu acho que isso é uma coisa importante, tendo em vista que às vezes as mulheres não sabem, elas jogam na internet, veem lá DDM, vão até algumas unidades e as unidades estão fechadas. Então, essa coletividade, essa questão conglobante de colocar uma DDM 24 horas aberta, dar informação para essa mulher onde ela procurar, isso facilita o pós, né? Mas a gente precisa entender que o antes também é extremamente relevante, porque a gente vê prisões, essas pessoas cumprem essas prisões, voltam para o cenário da violência. Então, até a lei, né, Maria da Penha, fala desse tratamento do agressor, porque o ciclo da violência não fecha, ele precisa entender. E aqui eu não estou falando, ai, que bonzinho, não, ele vai cumprir o rigor da lei, mas a gente percebe, Koba, que prender pura e tão somente não tem sido aqui, né, não tem tido um efeito totalitário no combate a essa violência. É né, dos passos que são ali importantes. Tem muita coisa para ser feita, né? DDM, que a Priscila está falando, são as Delegacias de Defesa da Mulher. São delegacias que foram criadas aqui no estado de São Paulo. São Paulo saiu na frente com isso, uma política que foi implementada quando Michel Temer foi secretário de Segurança Pública há muitos anos atrás, o Elias Tavares. E aí a gente está falando de política pública, de defesa da mulher, de defesa da integridade física, da integridade psicológica, da integridade financeira, né? Porque são várias as formas de violência contra a mulher. Só que, como a Priscila está falando, Elias, não pode ficar a política restrita à segurança pública. Mandado de prisão. Prende, processa e tal. Isso precisa
ampliar os seus horizontes para educação, para serviço social, porque daí, às vezes, as mulheres ficam desamparadas também. Quem é que vai sustentar? Muitas delas dependentes financeiramente. Às vezes, a gente tem que pensar no antes, na formação, na prevenção, na formação dessas crianças para que não sejam violentos com as suas mulheres, para as mulheres, as crianças, mulheres, meninas, aprendam a denunciar, a não aceitar, a não se submeter a esse tipo de violência. Como é que você vê a função do poder público em pulverizar essa responsabilidade em mais áreas, hein, Elias Tavares? Não, com certeza, né, Koba? Aquela história de não se mete a colher, ela não existe, ela é inadequada no momento que a gente vive. O problema, né, da violência contra a mulher, ele não é um problema privado, ele é um problema de segurança pública, de saúde pública, mental, enfim. Então, é legal a gente ver uma ação como essa que está sendo feita no estado de São Paulo. É uma luz no fim do túnel, sim, eu enxergo com bons olhos, mas como bem disse a Pri, ela é só um elemento de tantos outros que precisam ser, inclusive de mudança da sociedade como um todo, né? Como você bem colocou, né, Koba? Isso começa na educação infantil, para que as crianças consigam enxergar e saber, né? Porque a violência doméstica, ela tem esse efeito que é muito ruim também, que as crianças começam a ver a violência dentro de casa e ela entende que aquilo é normal, ela não tem tanta noção assim, né? Então precisa haver políticas que a criança possa, dentro da escola, também reconhecer e falar, poxa, dentro de casa tem alguma coisa errada, né? Porque muitos desses crimes, eles acontecem em silêncio, como a Pri trouxe também, a questão de ser né? O número ser subutilizado, enfim. Então a gente precisa de uma ação de médio a longo prazo, mas muito legal a ação que está sendo feita hoje, é sim uma luz, uma esperança aí pra gente. E aí, esse ponto é interessante. Quero trazer aqui o João Belucci para essa reflexão. Você acha, João, que o número de violência tem, de fato, crescido nos últimos anos? Ou com a propagação da informação, com a conscientização, na verdade, não é que está subindo o número de violência, está subindo o número de denúncias, de violências que já ocorriam, mas que agora estão sendo levadas às autoridades. Como é que você vê isso, hein, João? Koba, eu não acho, não me há uma clareza se se estão sendo mais reportados os casos ou se de fato há mais casos, né, entre os números de violência, o que se chama violência contra a mulher e os números globais, né, considerando um país de 40 mil homicídios por ano. A gente tem um número muito grande, né, de mandados não cumpridos, né, segundo o CNJ, aí tem mais de 143 mil mandados de prisão em aberto no Brasil. O que eu observo é que a resposta do Estado para esse tema, ele acabou criando tipos jurídicos e em alguns deles há uma opacidade, né? Há uma coisa não clara, especialmente nesse chamado de violência psicológica, né? Que você também, com a resposta do Estado, vamos criar o tipo violência psicológica, violência patrimonial, enfim, você também criou um grande número de denúncias falsas, e existem vários advogados atuando nesses casos, também há um grande número de denúncias falsas. Então a resposta do Estado também gerou outra situação, na medida em que a violência psicológica é um campo, como eu disse, aberto, nebuloso, e nesse campo a Lei Maria da Penha franqueia a palavra da mulher, a qualidade de prova. Então há também esse aspecto que deve ser observado pelo Estado, para que se combata todo tipo de violência, esse contra a mulher também, mas que não abra brecha para também essa questão da denunciação, da falsa denúncia, né, de coisas nesse sentido, que vem também, abriu esse campo no direito, que até tem se chamado direito do homem. É um campo que está crescendo bastante, Kobayashi. Sim, e tem, nesse ponto que você está falando, tem a questão aí que envolve também, geralmente, quando há denúncias falsas, isso geralmente tem a ver com separação e com alienação parental. O que é isso? Que a lei foi derrubada recente também, que com apoio da direita, lamento muito que era uma lei boa e foi derrubada recente com o apoio da própria bancada da direita. É uma lei de alienação parental, tem aproximadamente uns 15 anos, se eu não me engano, que é quando a criança ela é contaminada de calúnias, de informações falsas a respeito ou do pai ou da mãe, de um para o outro, né? Fica alienando ali, e às vezes tem a ver com essas denúncias falsas de violência, justamente para tirar do convívio. Mas não é isso o debate, Tolentino, é justamente sobre essa ação da polícia de hoje. Tantas pessoas que estão sendo aí hoje alvo de mandados da justiça, de prisão, busca e apreensão, e que agora vão responder até presas a essas violências contra as mulheres. É isso aí, Koba. Parabenizar a Polícia Civil, parabenizar o secretário Nico por essa ação.
fecha o ano com chave de ouro, colocando esses marginais, esses bandidos na cadeia. A gente não pode normalizar a violência contra a mulher. Parabenizar também as ações dos municípios, porque hoje os municípios implementaram políticas públicas com secretarias específicas para a mulher, para o cuidado à mulher, para a atenção à mulher. E aí, como disse nosso amigo aqui, Elias Tavares, é um problema social, um problema de saúde pública que a gente precisa combater e começa dentro de casa, com nós homens, respeitando as mulheres. Quando as mulheres tiverem uma equiparação salarial, tiver as mesmas oportunidades no mercado de trabalho, com respeito e educação, a gente vai mudar esse cenário. O que precisa, Priscila? Educação, antes de tudo, é igual ao trânsito. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas bem didática. No trânsito, vamos pegar Brasília. Brasília, você para... na verdade, você vai lá na faixa de pedestre, os carros param. Por quê? Porque já começou desde o início com aquela educação no trânsito. Não estou dizendo que Brasília seja ali um espelho de falta de multas, não é isso. Agora, você chega aqui em São Paulo, vai atravessar no semáforo, você não consegue. A mesma coisa é a violência doméstica. Koba, eu estudo isso desde a implementação da norma, né? E aí, o que acontece? As pessoas falam, leva o agressor para casa. Não é isso. As mulheres, o ciclo da violência é muito complicado da gente debater em minutos, né? Mas a violência não começa com feminicídio, muitas vezes, né? Ele começa com violência psicológica, violência moral. A mulher não entende esse sinal. Ela não sabe que ela está nesse ciclo da violência. Às vezes você fala com a pessoa, nossa, enfim, tá? Não corta esse cabelo, não põe essa blusa. Isso começa o homem... Porque o que acontece? Por causa de uma evolução, tem muito a ver com a questão sociológica, né? É mais social do que legal. E aí o que acontece? Não estou falando que você não possa falar para sua esposa, não ponha o short. As pessoas estão muito complicadas a gente explicar, sabe? E aí o que acontece? Quando a gente fala do efeito sociológico, é o seguinte: o homem, né, muitas das vezes o agressor entende que ele é dono. Então há a coisificação da mulher. O problema é a coisificação da mulher, porque se ele entende que ele é dono, qualquer coisa que faça ele entender em contrário, ele vai ficar agressivo. E também quero aqui trazer uma estatística, Kobayashi, que a maioria das violências acontecem aos finais de semana e às segundas-feiras é o ponto de maior inserção nas delegacias da mulher. Porque a bebida, a droga tem uma grande influência nesse ciclo de violência também. Então, tem um número interessante dessa estatística aí, Priscila, que em dias de jogos de futebol, a violência aumenta também, né? Sim. Quarta e domingo. Sim, inclusive a OAB, né, aqui de São Paulo, faz um excelente projeto, muito criticado por alguns homens, inclusive, que é OAB junto, joga junto. Elas jogam junto. Isso, elas jogam junto. O que é isso? Uma mulher não quer atrapalhar o jogo do marido. Você entende que são as pequenas coisas que às vezes elas pulverizam e ficam grandiosas? Então, aqui é muito mais sim a educação, Koba. Se a gente ensinar, né, que como que a gente tem a questão histórica? A menina ganha uma boneca, né? O menino ganha, sei lá, um carro. Então, isso já começa essa questão dos direitos. E a nossa legislação no artigo 5º da Constituição fala que o homem e a mulher, eles são iguais perante a lei. E por que então precisa ter uma lei para poder fazer isso? Justamente para fazer a questão da equidade. Nós somos iguais na lei, mas na verdade não somos. E outro dia eu fui falar isso só para passar para os meus colegas, né, também a palavra. Alguém falou assim para mim, vai lá carregar pedra. Eu falei, eu não quero carregar pedra. Eu não quero carregar tijolo, sabe? Então, há essa crítica de a mulher poder caminhar ao lado. A gente não quer caminhar à frente, nem atrás, é ao lado, assim como manda a legislação. E isso faz sim, eu estou te falando, Koba, estatisticamente, através de pesquisa científica, eu não estou falando aqui, né, sobre nada. Pesquisas científicas demonstram que essa questão de machismo não é o feminismo, as pessoas falam, ela vem a feminista. O feminismo é a mulher caminhar junto. O machismo não, o machismo é o contrário. O homem sob a mulher, por isso que às vezes as pessoas têm muita, na verdade, preconceito de estudar isso. Pediu, João. É que o feminismo é isso, é o feminismo light, né? Que é dito, o feminismo, em verdade, é um movimento totalitário de sobreposição da mulher, entendo dessa forma. E o feminismo é definido socialmente, inclusive, dessa maneira. O que eu observei aqui, na verdade, é que em virtude, para proteger a mulher, enfim, né, os direitos da mulher, o Estado foi criando soluções que, na verdade, criminalizam o homem. Não é incomum você ouvir mulheres falando, os homens não conversam mais com as mulheres, os homens isso. E muitos alegam, inclusive, legítima defesa, no sentido de que a conduta masculina vem sendo recriminada. É isso que tá bem claro para mim. Você é contra a palavra da vítima, mulher, ter mais valor em termos de prova? Ela tem valor como prova, a palavra, nesse contexto da Lei Maria da Penha. É que, assim, ela não é paridade de armas, né? A legislação fala paridade de armas, né?
Só que a partir do momento que a palavra de um é a prova concreta, inclusive para afastamento do lar, foi o que eu disse, essa questão da palavra e de colocar a mulher num patamar superior em termos legais gerou outro problema, que é a questão da falsa denúncia, né, da alienação parental, gerou outro problema que tem sido escondido no momento, né, mas ele é tão grave quanto. E aí, como solução, também se fala o homem. Não, nem eu, nem vocês, homens aqui, cometeram esses crimes. Foram aqueles criminosos, não foram os homens. Falar porque o discurso aquilo. Não, foi um criminoso que cometeu o crime. Não fomos nós, não fomos ensinados assim. 99% dos homens não foram ensinados dessa forma e não cometem esses crimes. Então, não é o homem que tem que mudar o homem não. Tem que prender o criminoso e ficar preso. Porque grande parte desses crimes, Koba, também é reincidência, né? Mas só vai deixar claro de acontecer. Que é reincidência. Só vai deixar de acontecer, acho que quando os agressores entenderem que a impunidade não funciona. Não, ficarem presos. Exatamente. Ficarem presos da primeira vez, né? Porque acaba que ele sai, ele vai, fica aquele ciclo, como a Pri falou. Impunidade.